Vamos chegar aqui agora à Comic Con. Primeiras impressões. É um bocadinho mais confuso o espaço, o recinto. Temos interior e exterior. Está calor, portanto hoje até está bom. Bastante gente até, por acaso. Até está algumas pessoas. Estava à espera que estivessem menos. A questão é que há muita gente que não sabe bem explicar onde é que são as coisas. Nós estamos aqui à procura do bengaleiro. Nós entramos pela entrada press, não entramos pela entrada normal. Então o bengaleiro tivemos que dar a volta e havia muitos seguranças que não sabiam onde era, havia muitas pessoas que não estavam bem a conseguir explicar, mas lá encontramos. O cenário tem coisas muito interessantes, que depois vocês já vão ver nas imagens, mas o recinto é bastante pequeno. Está feito de forma a parecer que é grande, ok? Existe essa ilusão. De qualquer forma, fiquem com as imagens. Aquilo que vocês acabaram de ver foi a minha chegada à Comic Con e a ideia original era gravar com bastante entusiasmo um vídeo estilo vlog. E aquela cena que vocês viram foi a única que eu gravei porque o entusiasmo foi esmorecendo cada vez mais. Hoje vamos falar da Comic Con 2021. A edição deste ano aconteceu em dezembro, como era normal quando a Comic Con estava no norte. Quando passou para Lisboa, passou para os meses de verão e este mês eles decidiram fazer a Comic Con no inverno. Tentaram agradar talvez a alguns pedidos de alguns fãs. Não sei se terá haver alteração de data com o facto de não haver apoio para fazer em Algés. Não sabemos qual o motivo da mudança. A questão é que este seria aquele ano em que faria todo o sentido fazer no verão, tendo em conta as condições pandémicas em que vivemos. E eu sempre pensei que este ano eles fizessem no verão, porque as medidas estão mais folgadas, é ao ar livre, mas eles decidiram mudar para dezembro, talvez a acreditar que a situação melhorasse, e decidiram arriscar. Não sei se o motivo, e volto a repetir, não sei se o motivo é a falta de apoios para fazer no Passeio Marítimo de Algés, ou se foi para agradar os fãs ou agradar a outras marcas. Então este ano foi feito na zona onde era a antiga Expo 98, no pavilhão Altice Arena, mas inicialmente foi anunciado que iria ser feito na FIL e eu acredito que o plano inicial era esse, mas houve tantos cancelamentos que não havia stands suficientes para fazer na FIL, então eu acredito que eles optaram por fazer dentro do pavilhão Atlântico, aliás no Altice Arena, e na zona à volta, do lado exterior, do lado de fora. Não é o local ideal a meu ver, muito confuso, muitos corredores, mas tendo em conta os stands que lá haviam, era o suficiente. Relativamente aos voluntários e aos seguranças, devo dizer que pessoal espetacular, super prestáveis, realmente sentíamos ali um ambiente de segurança, eles preocupavam-se mesmo que toda a gente usasse máscara, eram super simpáticos. Nada a assinalar nesse sentido, a não ser que os seguranças não sabiam bem onde eram as coisas, ou seja, deveria ter havido um briefing inicial para a segurança. Eu andei à procura dos cabides, porque eu estava com dificuldades em ler o mapa, isso por culpa minha, mas perguntei a 3 seguranças e os 3 seguranças indicaram sítios diferentes para os cabides. Nota-se a falta de organização ali, devia ter havido um briefing, ou eles iam ter acesso a um mapa onde pudessem assinalar as respectivas localizações das coisas. Não posso deixar de fazer este vídeo sem falar na polémica que houve envolvendo o site ou o blog Café Mais Geek. Eles anunciaram nas suas redes sociais que iriam deixar de promover a Comic Con e está lá o texto para vocês, se quiserem, podem consultar no Instagram do Café Mais Geek. E eles basicamente cortaram laços com a Comic Con e explicaram os motivos. Aquilo que aconteceu, e eu não sei ao certo 100% o que aconteceu, mas que, pelo que eu percebi, a press e eles em específico foram proibidos de entrar em certos auditórios ou de gravar ou o que quer que seja. Esta situação não é única. Eu estou solidário com eles, entendo, compreendo e apoio a sua decisão. Eles são nossos parceiros, entre aspas, não serão oficialmente, mas já trabalhámos juntos algumas vezes, partilhamos algumas ideias. Eu faço parte, às vezes, do júri dos prémios do Café Mais Geek.
e tem o meu apoio relativamente à decisão que tomaram. Há 2 anos, quando foi a Bobby Brown, também do Stranger Things, o cast, a entourage dela proibiu a entrada de press. Ou seja, poderíamos entrar como pessoas normais, como visitantes, mas como press estávamos proibidos. Ou seja, eu para entrar bastava esconder o meu crachá e conseguia entrar caso houvesse espaço dentro da tenda, que não houve. Isto não foi uma decisão da Comic Con, foi uma decisão do entourage dela. Se a Comic Con, a organização, já sabia disto e não anunciou, isso é grave, porque eles estão a esconder para não parecer mal. Assim, os jornalistas vão lá, gravam aquilo, mostram, publicitam e depois na altura das entrevistas ou de filmar o que é que seja, eles não deixam. E nós já lá estamos, portanto temos que fazer o nosso trabalho. Não sei se já sabiam ou não sabiam. Outra situação semelhante aconteceu no primeiro ano da Comic Con em Lisboa, com o Maurício de Sousa. Estava eu e estava o Johnny Gomes, do canal Câmara 7. O Johnny Gomes é brasileiro, ele é muito fã do Maurício de Sousa. Ele foi falar com o filho do Maurício de Sousa, tentar ali que a nacionalidade dele lhe desse alguma vantagem, e conseguimos uma entrevista com o Maurício de Sousa. Eu não estava muito interessado em entrevistar o Maurício de Sousa, emocionei-me muito ao conhecê-lo, quase que verti, quer dizer, cheguei a verter ali uma lagrimazita, mas não estou muito interessado aqui no canal a fazer entrevistas a pessoas famosas, porque as perguntas acabam por ser sempre as mesmas. Prefiro ter uma conversa do que uma entrevista, e ali não há espaço para ter conversas, há espaço só para ter entrevistas. E eu não sou muito interessado nesse tipo de formato. Mas disse que o ajudava. Eu levava a minha câmara, tomava conta da minha e da câmara dele, tínhamos 2 planos e eu depois passava-lhe as imagens e ele editava como queria. Tínhamos a hora, o local combinado, nessa altura até havia um espaço para a press guardar as coisas e iria ser aí a entrevista. Entretanto, chegou um jornalista da Rádio Renascença, uma jornalista aliás, passou-nos à frente. O Maurício de Sousa estava debilitado, é uma pessoa já com uma certa idade, e a Comic Con deixou que a Rádio Renascença passasse à nossa frente. Ele fez aquelas entrevista que seria a nossa, à Rádio Renascença, e foram-se embora. O Maurício de Sousa e o filho, lá sabem eles se a Renascença fazia parte do canal do Johnny Gomes ou não. Eles não sabiam, não é? Há ali tanta gente à volta. Foi um golpe baixo por parte da Renascença e foi um golpe baixo por parte da Comic Con que permitiu que aquilo acontecesse. Eu entendo que eles sejam mais conhecidos e famosos em termos de meios de comunicação do que o canal do Johnny, apesar do canal dele ter 200 mil seguidores ou 300 mil, já não sei quantos é que são ao certo. De qualquer forma, foi um golpe muito baixo por parte das duas entidades. Mas pronto, isto é só para dizer que estou solidário com o Café Mais Geek, compreendo a decisão deles, faz sentido, mas não é exclusiva deste ano. Já tinha acontecido mais vezes, respeito à decisão deles. Houve uma tentativa de bloquear a Zombie TV nos auditórios que não funcionou. Portanto, a situação não foi só exclusiva com eles. Eu lembro-me de estar a entrar em 2 ou 3 auditórios. Num era o concerto Hollywood, no outro era o Window e o outro, já não sei o que era, e aparece-me um homem, era sempre uma pessoa diferente, que nunca vinha identificado. Numa delas foi um homem bastante agressivo, que eu penso que fizesse parte da empresa que organizasse o evento. Super agressivo, um senhor já de alguma idade. Super agressivo, a dizer que eu não podia gravar porque estava com a câmera na mão, mas ela estava desligada. Tinha aqui ao peito, super agressivo, e disse: vocês não podem filmar lá dentro, eu deixo-vos entrar, mas vocês não podem lá entrar dentro. Se gravarem. E eu, não, isto só está aqui ao peito. A minha questão é, se ele não tivesse visto o meu crachá de press, se eu fosse uma pessoa que tivesse pago bilhete, será que ele me tratava assim? Eu digo isto porque não havia qualquer sinalética de proibido gravar, pelo menos que eu tenha visto, não havia em lado nenhum, nada. O senhor não vinha identificado, portanto, eu percebi que ele era da organização, mas se eu não tivesse percebido, levava logo 2 galhetas, porque ele para mim não fala assim. Não conheço o homem de lado nenhum, mas eu percebi que era da organização e fechei os olhos a essa situação. E depois, o que é engraçado e o que não faz sentido nenhum é que eu entrei lá dentro, e no do concerto Hollywood principalmente, eu vi toda a gente com o telefone na mão. Toda a gente. Não havia uma única pessoa que não tivesse um telefone na mão. Isto é uma falta de noção tão grande por parte da organização que me leva a crer que eles precisam de sangue novo. Eu já falei nisto mais vezes. Eles precisam criar um grupo de pessoas novas, com ideias, percebam o público da Comic Con e que ajudem a organizar a Comic Con. Aquilo é gente velha, e peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas é gente velha que não sabe o que está a fazer. Todos os telemóveis têm câmara de filmar. Como é que vocês vão proibir a press de filmar, ou quem quer que seja? Ou vocês arranjam os sacos para bloquear os telefones das pessoas, ou proíbem mesmo as pessoas de entrar com telefones, ou então vocês não conseguem impedir nada. Eu gravei parte
do concerto, que não vou pôr a música por questões autorais, mas apenas para mostrar a quantidade de gente que havia a ver o concerto de Hollywood. Foi um dos momentos altos, se não o momento mais alto para mim da Comic Con, foi o concerto do canal Hollywood. Espetacular. Parabéns à orquestra. O horário é que não era o melhor. Ao meio-dia não é hora para se fazer concertos, ok? Portanto, eu acabei por filmar tudo, porque toda a gente estava a filmar. Passo aqui apenas algumas imagens, porque depois fui aos Instagrams de não sei quantas pessoas e toda a gente estava a pôr vídeos diretos e vídeos gravados do canal Hollywood. Portanto, aqui é uma falta de noção tão grande por parte da organização. É malta muito antiquada que não entende como é que as coisas funcionam. Continuando. Houve muitos cancelamentos de convidados e de bancas. Aqui a culpa não é da Comic Con, é da culpa dos tempos em que vivemos. A banca, uma das bancas que eu senti lá muita falta foi a da Saída de Emergência, que são aqui os nossos parceiros também no canal. Eles tinham 2 convidados importantes que cancelaram devido a Covid, então não faria sentido para eles estar ali, ok? Porque eles iam lá promover 2 livros que eles estão a lançar com os convidados. E sessão de autógrafos. Faria sentido lá estarem, não havendo os convidados, não faz sentido lá estarem, vão promover os livros noutra altura. Houve 3 nomes da banda desenhada que cancelaram e alguns desses artistas têm obras publicadas em português. Eu fui ao site ver o programa e reparei que o Mathieu tinha palestra, mas não tinha sessão de autógrafos, e eu percebi que ele tinha cancelado, que já não ia estar. Porque antigamente havia sessão de autógrafos. Eu consulto sempre antes de me ir embora para não ir carregar desnecessariamente. Eu sei que houve pessoas que foram carregadas desnecessariamente. Eu não sei se a Comic Con fez algum aviso que iria cancelar ou que eles não iriam estar. Eu acho que não. Porque já os da Saída de Emergência, quem cancelou foi os da própria Saída de Emergência no Instagram deles, que tinham cancelado os artistas. A Comic Con acho que não referiu nada, o que é uma falha e falta de respeito muito grande. De qualquer forma, acho que as pessoas têm que se preparar para estas coisas e têm que saber mexer. Houve muita gente que foi carregada desnecessariamente, tinham que ir ao programa, como eu fiz, e eu fiz porque já me queimei. Há 2 anos também houve um artista, que agora não me recordo o nome, mas ele desenha o Green Lantern, ou desenhava o Green Lantern para a DC, cancelou e eu fui carregado com 2 livros e... desenha ou escreve, aliás, escreve, é argumentista, já não sei quem é que era, não me recordo. Green Lantern no Flash. Bom, não interessa. Ele cancelou e eu fui carregado com livros, mas ele cancelou no próprio dia. E eu, toda esta vez, fui ao programa ao dia antes e eu percebi que não houve sessão de autógrafos com aquelas pessoas que eles não iriam, e depois há lá um mesmo, que acho que era o Paco Roca, que dizia na palestra dele, entre parênteses, digital. Portanto, eu percebi que eles não iriam e não fui carregado. De qualquer forma, se a Comic Con quisesse respeitar as pessoas, tinha anunciado, tinha assumido o cancelamento. E eu sei qual era o problema deles, mas assim, nem faz sentido, porque passado sábado e para domingo os bilhetes já estavam comprados, já estavam esgotados, o dinheiro já estava gasto, eles não iriam perder clientes. Não entendo a decisão de não fazer um post a falar sobre isso. Relativamente aos convidados, e mais uma vez aqui está, esta é que é a verdadeira prova que a organização da Comic Con precisa de sangue novo, precisa de um grupo, de um núcleo que ajude a organizar, porque eles não entendem o público da Comic Con. Eles convidaram vários youtubers para a secção New Media. Para mim faz todo o sentido, já tinha defendido esta decisão mais vezes. Porque, seja da cultura pop ou não, os youtubers, independentemente da qualidade do conteúdo que eles fazem, são pessoas influentes que atraem, alguns deles atraem pessoas à Comic Con, eles querem bilhetes, eu percebo a parte económica da coisa, e alguns deles até fazem conteúdos interessantes e têm conhecimento, que podem partilhar esse conhecimento para as pessoas novas que querem ser youtubers ou fazer um canal, aplicarem esse conhecimento à temática que mais gostam. Tu podes lá ir falar com o Nuno Agonia, ele pode explicar como é que começou, tu agarras nesse conhecimento e fazes um canal sobre banda desenhada. Por exemplo, faz todo o sentido eles contarem as experiências deles, como é que funciona, o material que usam, as dificuldades que têm, situações engraçadas que tenham ocorrido. Faz todo o sentido. O que não faz o sentido nenhum. E aqui é a prova, a derradeira prova que a organização da Comic Con não sabe o que está a fazer. Não entende. Que é, convidaram-me o Window, que é um youtuber ou ex-youtuber que num ano fez para aí 3 vídeos, porque teve uma polémica em que envolveu a polícia, ainda está a envolver, as situações ainda estão a ser investigadas, envolvendo bitcoins, cursos falsos, fuga ao fisco, e convidaram-no não para falar da experiência dele como youtuber, que faria sentido, mas para falar da mudança física que ele fez para fazer capa da Men's Health.
Ora, o que é que isto tem a ver com a Comic Con? Absolutamente nada. A Comic Con não é a Cristina convida, ok? Ele poderia lá ir falar de muita coisa, não do corpo dele. Aquilo foi uma ego trip de 1 hora de um gajo que já por si só era magro, a falar dos seus novos abdominais. E depois dizem-se, mas ele é um influencer muito grande, atrai muita gente. Não, não atrai, porque vocês estão a ver na imagem, era a sala do Window. Ele, quando começou a falar do corpo dele, era pessoas que já eram poucas a levantarem-se e a saírem, fãs do Window a comentar. Epá, pensava que ele vinha aqui falar do canal dele e ia dizer que ia voltar, e agora está-me a falar dos abdominais, ou do peito, ou do exercício. As pessoas saíam, mesmo os próprios fãs dele. Isto prejudica a Comic Con e até prejudica o próprio Window, porque ele também não tem noção que deveria ter recusado aquele convite para ir para ali e falar do corpo dele. Não é o sítio certo, Window. Não tens a noção também nenhuma de como gerir a tua carreira. É apenas um conselho, um desabafo, tens que escolher melhor as entrevistas que dás e os sítios onde dás. Poderá ter interesse, não na Comic Con. Que falta de noção de ambas as partes. A música. Há 2 anos houve um evento na Comic Con que foi um dos melhores, que foi a banda do filme António Variações, que atuou, foi brutal, estava calor, estava um ambiente agradável. Este ano eles quiseram replicar a ideia, mas não perceberam porque é que a ideia funcionava. E então quiseram replicar a ideia com os Capitão Fausto. E não só o Capitão Fausto, também lá estava a banda Pôr do Sol. A banda Pôr do Sol, aquela novela, que é uma sátira às novelas, faz sentido, porque tem a ver com uma série, a banda fictícia de uma série. Os Capitão Fausto não faz assim tão sentido, é importante haver música na Comic Con, mas tem que estar pelo menos ligada a alguma coisa. De cinema, televisão, banda desenhada, animes, seja o que for. Portanto, eles perceberam que a ideia da música há 2 anos atrás foi boa, não perceberam foi o porquê. Falta de stands de BD. Eu já tive algumas discussões acesas na internet com esta situação. Meus amigos, a Comic Con deveria, mas não é. A Comic Con não é para fãs de banda desenhada. Cada vez menos. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lado nenhum. É assim, deveria haver mais respeito pelos convidados de banda desenhada, pelos fãs de banda desenhada, pelos stands de banda desenhada. Sim, deveria. Deveriam convidar mais elementos de banda desenhada. Sim, deveriam. Mas, como alguém disse muito bem, a Comic Con de banda desenhada só serve para nós irmos lá com os nossos livros, autografarem-nos os livros e virmos embora. Mais nada. Existem eventos mais dedicados à Comic Con, como por exemplo a Amadora BD ou o Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, por exemplo, a Feira do Livro, por exemplo, e a Feira do Livro podia apostar mais em convidados de banda desenhada porque não tornasse uma verdadeira Comic Con, no verdadeiro sentido da palavra. As pessoas que lá vão e quem lá vai gastar o dinheiro não vai pela banda desenhada. É uma verdade que dói, mas é verdade. E eu gostava que não fosse assim, porque a banda desenhada, cada vez mais em Portugal, é de nicho, é um hobby caro, e que as novas gerações não estão a aderir. Tem que se arranjar soluções para as novas gerações começarem a ler banda desenhada e a Comic Con seria o sítio perfeito para isso. Se apostassem mais nisso, porque é um sítio que a pessoa vai lá para comprar o Pikachu ou 150 pops, ou para ir ver a gaja dos morangos com açúcar, que referência tão datada. Mas acabava por se tropeçar ali numa banda desenhada e talvez até comprasse e talvez até gostasse. Poderia ser uma porta de entrada para os novos leitores de banda desenhada, mas a Comic Con teria que apostar muito mais nisso e não seria só a Comic Con, seria também as editoras de banda desenhada que também tiveram ausentes este ano e faz todo o sentido, porque são rendas caríssimas, eles deveriam ter um desconto, porque são eles que também dão vida e nome à Comic Con, mas não foram para lá porque não quiseram e eu percebo o porquê. Porque os anúncios de banda desenhada este ano foram quase todos feitos na Amadora BD aceita, teve que adiantar os seus lançamentos devido ao preço do papel, que está cada vez mais caro, e lançou quase tudo, ou tudo mesmo, na Amadora BD. Portanto, eles não teriam lançamentos novos para a Comic Con. O catálogo também não é assim tão grande devido à pandemia. As editoras publicaram muito pouca coisa de banda desenhada, apesar de haver várias editoras a publicar juntas, mas em separado, cada editora publicou poucas coisas. Portanto, os anúncios da Seita, por exemplo, foram feitos na Amadora BD, não faria sentido estarem na Comic Con, o catálogo também não é assim tão grande. O mesmo para a Gifloy e o mesmo para todas as outras editoras. A editora Planeta já nem sequer publica banda desenhada. Marvel em Portugal existe pela Panini, DC em Portugal nem sequer existe. Portanto, este é um motivo triste, mas que faz sentido não haver banda desenhada na Comic Con, porque não estão para lá ir as editoras gastar dinheiro. Stands, houve muitos stands que desistiram, principalmente os das consolas. A zona gaming era super pobre. A minha sala e o meu escritório têm mais consolas e mais variedade de jogos. Só no meu escritório tenho 10 consolas diferentes, aqui na sala tenho 2.
tinha mais do que na Comic Con, que consolas para jogar havia zero. Era o que havia. Tinhas uma nave do Star Wars para jogares e tinhas não sei quantos computadores para jogar Magic, mas eu jogo aqui em casa, no meu portátil. Portanto, e não foram porquê? Porquê? Não há consolas, não há matérias-primas para fazer consolas, não há praticamente jogos, vão anunciar o quê? Vão publicitar o quê? Um dos stands mais engraçados é o da Nintendo, é brutal o stand deles, é incrível todos os anos, cheio de passatempos de jogos, mas é umas coisas que têm muita interação física, não dá para fazer numa pandemia, portanto vão para lá gastar dinheiro em quê? Não há Playstations para vender, vão publicitar uma merda que não podem vender, não faz sentido. Portanto saltaram fora e bem. O Mercado Geek era pequeno, havia variedade até, alguma atenção, não havia lá muitas bandas desenhadas, não havia praticamente nada, mas o Mercado Geek tinha o tamanho certo para o evento que era. Não faria sentido haver lá mais 10 barracas, quando essas 10 barracas que lá estariam a mais estariam a vender todas a mesma merda, que era Funkos e bootlegs do Naruto e do Dragon Ball para chaves de merda, compras no chinês e estás ali a comprar ao dobro do preço. Fez falta aquela tenda que agora não me recordo o nome, em que vende espadas e réplicas de espadas da cultura geek. Eles são espanhóis, muito fixe todos os anos, incríveis. Mas ao mesmo tempo este ano estava a decorrer a Comic Con em Madrid, podendo optar, não é? Vais à Comic Con de Madrid, vender o teu produto, não vais à de Portugal. O Mercado Geek é um grande problema que as empresas e as lojas não se estão a perceber, que é, tudo vende pops. Meus amigos, eu vou à farmácia, peço 2 caixas de aspirinas, uma de Benuron e um pop. Pops vendem-se em todo o lado. Qualquer dia há vending machine nas estações de metro a vender pops. Pops compras em todo o lado e é uma praga de pops e acabam por se anular as lojas só vendendo pops. Havia lá lojas como a Heimdall, brutal, a vender estatuetas lindíssimas, que a preços até acessíveis, mais vale comprar uma estatueta daquelas do que 3 ou 4 pops. Opinião pessoal, atenção. Mas atenção, as tendas vendiam muita coisa. Parte daquilo é lixo ou são coisas contrafeitas. Atenção, há lá muitas tendas que estão sempre em todos os eventos a venderem réplicas de pósteres sem autorização, a venderem t-shirts impressas de animes, da Disney, etc. sem autorização, a vender bootlegs de peluche do Pikachu sem autorização, bonecos do Naruto sem autorização e até Funko Pops falsificados, eu já vi. Teve lá a casa da BD a vender os livros do Pipoca e Naquim, estavam assim um bocadinho a um cantinho, assim um bocadinho escondidos, mas havia, e ainda bem que eles o fizeram. Mas depois, quem se destacou mais de todos e foi o vencedor do Mercado Geek foi a Devir, porque era das poucas lojas que tinham uma oferta gigante de board games. O stand deles estava sempre à pinha, eles chegaram a esgotar jogos, as mesas estavam sempre cheias. Eu tive o prazer de aprender a jogar com o Champion Ricardo Gomes, foi ele que me explicou, ele pertence ao marketing da Devir e ao apresentador do canal da Devir TV e criador também de conteúdo. Tive o prazer de jogar com ele e de aprender a jogar o Castle Party e só quero reforçar que eu ganhei o jogo, ok? Eu ganhei ao Champion Ricardo Gomes. Vou só deixar aqui para absorver a informação. Foi um stand que esteve sempre à pinha, eles venderam, que foi uma coisa louca. E porquê? Porque eram diferenciados. Tinham coisas que os outros não tinham. Tinham um atendimento personalizado porque as pessoas que lá estavam a vender os jogos sabiam as regras dos jogos, sabiam explicar os jogos, sabiam vender os jogos. E acho que os stands e futuros stands têm que apostar na variedade e na diferença. Não vender pops, porque toda a gente vende pops. Eu lembro-me quando eu ia aos eventos em casa da BD, fazia filas porque era um dos poucos que vendiam pops e agora não acontece porque tens mais não sei quantos stands a vender pops, alguns até em promoção. Havia a zona da LEG também para os mais novos. Estava muito fraquita, mas sempre é melhor ter isso do que não ter nada. Eu gostei muito das exposições que eles lá tinham, coisas bastante engraçadas. A alma da Comic Con, como sempre, é os fãs da Comic Con, os cosplayers que estiveram brutais este ano. Aliás, eu vou fazer um post com as fotos que tirámos aos cosplayers e esse post vai estar no Instagram da Zombie TV. Incrível. Parabéns mais uma vez, vocês deram vida à Comic Con e vocês nem sequer deveriam pagar bilhete para entrar porque vocês é que dão vida àquilo.
Havia stands cá fora das marcas da HBO, Netflix, aliás não, HBO, Fox, Disney, Marvel Mission. Havia 3 cá fora, que as 3 que puseram cá fora por acaso são aquelas que mais filas tinham, que era o da Marvel Mission, que eu já ouvi dizer que era brutal. Eu estive na fila, mas depois tive que sair para filmar uma coisa, portanto não tive a experiência. Havia a da Fox, que era uma exposição de artistas portugueses sobre estátuas inspiradas no Walking Dead. Gostei bastante. E depois havia a da Disney, que era só o pior stand onde eu já fui. O da Disney era horrível, era o que tinha as filas maiores, que perca de tempo que eu... Foi horrível. Depois havia o stand do Chucky lá dentro, havia o da HBO, havia o do Matrix, havia várias coisas. Havia várias coisas que não eram assim tão variadas, várias. Eu digo que parecia que havia muitas, mas não havia. Eram poucas. Havia alguns stands, eles eram poucos. Não traziam assim grandes experiências. O trono do Game of Thrones mais uma vez lá estava, o trono do Mandalorian e do Boba Fett também lá estava para tirar foto, mas via muito pouca variedade e muito pouca quantidade, mas pronto, era o que era. A zona da comida também era o suficiente para o evento em si, não valia a pena haver mais. Havia alguma variedade, bifanas, crepes, hambúrgueres, kebabs, bubble tea, um bocadinho de tudo. Os preços é que eram demasiado exagerados para o evento em si, mas pronto, cada um faz o preço que quer. E, resumindo e concluindo, esta de todas foi a pior Comic Con já feita. E vamos comparar isto com a Lisboa Games Week. A pior que a Lisboa Games Week que eu fui foi há 2 anos e esta Comic Con foi pior que a Lisboa Games Week. Não há respeito por parte da organização pelos convidados, pelos stands, pelos clientes, pela press. Não há respeito absolutamente nenhum. Claro que cada um tem a sua experiência. Mesmo quando queres reclamar, é um 31 para reclamar, que eles andam sempre a fugir com o rabo à seringa. Tem que mudar ou de mãos ou de mentalidade. E não é por estar em Lisboa que é mau, porque no Porto já se vinha a degradar. Os primeiros 2 anos funcionou muito bem, pelo que eu percebi. Depois foi sempre a descer, porque eles querem cortar caminho e não é assim que funciona. Eles este ano e nos anos anteriores, os 2 anos anteriores, as duas edições anteriores, eles tiveram mais dinheiro do que todas as outras edições e mesmo assim não conseguiram fazer nada, porque eles estão sempre a cortar caminho e falta ali também a ajuda de marcas e de stands que cada vez apostam menos neste tipo de eventos. Pessoal, esta é a minha opinião sobre a Comic Con. Estejam à vontade, de forma educada, partilhar a vossa opinião nos comentários. Não é o meu intuito aqui ofender ninguém da organização, nem ninguém que tenha uma opinião diferente da minha. No fim das contas, acabei por me divertir com os meus amigos, porque foi com os meus amigos. Foi um prazer rever outra vez o Ricardo Gomes da Devir. Fazemos sempre uma partida, desta vez ganhei. E é sempre bom estar com o pessoal da Devir e a pena não haver lá mais malta de outros stands, que eu sou amigo, e para pôr a conversa em dia. Existem outros eventos este ano que vem e eu irei aos que conseguir ir, porque faz falta aquela comunidade, aquele aconchego geek que trazemos uns aos outros. Portanto, deixem nos comentários a vossa opinião, de forma a não ofenderem ninguém, claro. Respeitem as opiniões e não sejam agressivos. É só isso que peço. Atenção, isto também foi aqui um desabafo, tentar ser um bocadinho engraçado. Não estou de qualquer forma a incitar à violência ou a tentar mudar a vossa opinião, seja boa, seja má, sobre o evento. É o que é. Até à próxima.